Pessoal, só entrando aí, boa noite. Estamos começando aí mais um live, conforme a gente tinha combinado semana passada. A ideia, como eu falei, é a gente fazer isso com alguma frequência, preferencialmente toda semana e idealmente na segunda-feira, né? Só vendo aí se está ok o som aí. Esperar só um minutinho para as pessoas entrarem. Se vocês puderem dar um ok se o som estiver bom, só para a gente ajustar por aqui, agradeço aí. Guildo está ok. Tá, só mais um minuto para a gente aí começar. Muita coisa para conversar aí. 500 pessoas. 500 pessoas. Bom, acho que está ok, vamos lá. Bom, primeira coisa, boa noite a todos aí. Aproveitar aqui, hoje estamos com o professor Christian, nosso pré-candidato à presidência. E aí, moçada? Aproveitando que ele está aqui no Rio, né, Christian? Explica um pouco aí o que você veio fazer aqui. Então, hoje é 9 de julho, em São Paulo ninguém trabalha, mas é um dia importante. Aí o João me escalou para trabalhar no Rio, para não deixar de não ficar na folga. E é um dia, 9 de julho, pessoal, o dia da liberdade e da justiça, o dia que o Brasil, que os paulistas exigiram o cumprimento constitucional, uma época que posteriormente se transformou no Estado Novo, que foi uma passagem obscura da nossa história. Então, estamos aqui no Rio celebrando o 9 de julho com o João. Perfeito, é isso aí. Bom, primeira coisa, queria aproveitar aqui e agradecer aqui. Hoje a gente completou 21 mil filiados no partido. Vocês sabem que eu não estou mais na direção do partido desde o ano passado, mas agradecer em nome do partido aí a todos que estão se filiando e estão ajudando a tocar esse projeto para frente. Tem sido assim um sucesso em vários lugares que a gente tem pelo Brasil. Bom, e justamente em relação aos filiados e a todos que nos acompanham, e muito em relação à transparência que a gente tem, eu gostaria de falar de um tema específico que eu fui muito cobrado e questionado hoje por algumas pessoas nas redes sociais, que é em relação a uma pessoa que viria participar da coordenação da campanha do nosso pré-candidato ao governo do Rio, que é o Marcelo Trindade, né? Lembrando de novo, eu não estou na diretoria mais do partido, até porque, como vocês sabem, o Novo separa a gestão pública da gestão partidária, mas é natural que, por ter estado lá durante um bom tempo e agora como pré-candidato à presidência, haja esse tipo de questionamento. Então, só para esclarecer, e aí é um posicionamento meu, como filiado do Novo, eu discordo da escolha feita pela pessoa que o Marcelo gostaria de trazer para coordenar a campanha. Acho que é uma pessoa séria, competente e ética. Mas no Novo, a gente sempre falou sobre isso, além da intenção e do objetivo de melhorar a vida das pessoas, é fundamental a gente saber que caminho a gente vai adotar para fazer essa melhora. Qual é a visão de mundo que a gente tem? E no Armo Novo sempre fomos, a princípio, e isso continuaremos a ser, pela ideia de que quem vai melhorar a vida de cada um é o cidadão com liberdade, com livre mercado, e não o Estado que irá resolver a nossa vida. Então essa é a nossa visão de mundo, da liberdade com responsabilidade. E por tudo que a gente leu, por tudo que a gente viu, a Eduarda Larroque, que foi a pessoa convidada pelo Marcelo, não está exatamente nessa linha, pelo menos tendo visto tudo que ela escreveu recentemente, apesar de, volto a dizer, ser uma pessoa ética, competente, com experiência na área pública. Acho que vale a pena comentar que vários dos nossos seguidores e filiados fizeram esse alerta também. Eu já deixei registrado meu descontentamento junto ao diretório e entendo que, assim como das vezes anteriores, e quem nos acompanha há mais tempo sabe disso, no Novo a gente tem sido, ao longo do tempo, sempre quando há algum questionamento, e tentado entender qual é o problema e sempre colocado os nossos princípios e valores, o Estatuto do Novo, como aquilo que vai direcionar as nossas ações. E eu entendo que não será diferente dessa vez. Então o diretório está em conversas com o Marcelo, estão conversando sobre isso e certamente chegarão a uma solução que é a melhor para o nosso projeto, sempre sendo fiel aos princípios e valores do Novo, né, Christian? É isso aí, João. Eu acho que a construção dessa instituição é um aprendizado para todo mundo. Esse não é o único, nem o primeiro, nem vai ser o último tema que vai gerar um certo desconforto aí entre os nossos simpatizantes, filiados, etc. A gente tenta seguir sempre as regras como estão estabelecidas no Estatuto.
as pessoas que vão se agregando, evidentemente, têm as suas diferenças, mas tem um certo limite aí, né? Tem uma questão de orientação, de pensamento, que eu acho que a pessoa que o Marcelo escolheu está muito distante, talvez seria a palavra certa, muito distante daquilo que a gente acha que é o pensamento de desenho de política pública. Então, acho que é por aí mesmo, a gente demora um tempo para todo mundo absorver um pouco o que aconteceu, pensar e se orientar, mas estou plenamente de acordo, a gente tem que se posicionar, nós que estamos em campanha, em pré-campanha, se posicionar como filiado, e acho que é uma decisão equivocada e tem que ser revista. Acho que era isso aí. A gente queria deixar esse registro, quer dizer, a nossa visão, volto a dizer, nós não estamos na gestão do partido, até porque isso é um pressuposto do Estatuto Novo, mas assim, só para vocês entenderem qual é o nosso raciocínio. E assim, do meu ponto de vista, acho que é interessante ver como também os filiados do Novo, os nossos apoiadores, estão muito alertas e são sempre vigilantes em relação ao partido. É isso que a gente espera. Quando a gente fala muito da história da filiação, de todos estarem vigilantes, é muito bom. Eu, pelo menos, fico muito feliz de ver que a cultura que a gente está criando no Novo, que começou lá atrás, realmente está se consolidando. Isso é fundamental para a gente não desviar dos princípios e valores do Novo e conseguir atingir os nossos objetivos. Bom, dito isso aí, feito esse esclarecimento, eu queria passar para a gente falar do tema que a gente queria conversar com vocês, que é a questão da corrupção. E eu acho interessante, só para a gente dar a largada, eu estava vendo aqui, Christian, no índice sobre ética, corrupção do Fórum Econômico Mundial, o Brasil está na posição número 133 de 137 países. Estamos atrás do México, da Colômbia, de El Salvador, da Nigéria e do Haiti. O que é fundamental nesse negócio, então? É o seguinte, é a gente entender por que isso acontece. É óbvio que corrupção existe em todo lugar, o problema é o tamanho da corrupção que existe hoje no Estado brasileiro. E aí, antes de entrar em aspectos específicos, né, a gente vai poder debater um pouco mais com vocês, mas eu queria dizer, pelo menos, compartilhar um raciocínio que eu sempre faço, que é o seguinte: se eu vou comprar alguma coisa para mim, não tem corrupção, ninguém vai corromper a mim mesmo. Se eu dou esse dinheiro para alguém comprar um serviço, um produto, para um amigo muito próximo, para algum familiar, a chance de corrupção é pequena, muito baixa. Se eu dou esse recurso para alguém comprar, para alguém que eu não conheça muito, e não sou muito claro no desejo que eu quero que ele execute com aquele dinheiro, a gente começa a aumentar a chance de corrupção. Agora imagina, no nosso caso, quando a gente dá um monte de dinheiro para um monte de gente que a gente não conhece, que não tem transparência, que a gente não tem controle, e como é que se cria, portanto, um ambiente muito propício à corrupção. E esse é exatamente o modelo do Estado brasileiro que a gente tem hoje. Então, assim, a combate à corrupção, obviamente, passa pelo fim da impunidade, mas principalmente por a gente entender qual é o mecanismo que existe hoje que faz com que o Estado brasileiro fique nessa posição número 133. Quer dizer, o que a gente precisa desmontar do nosso modelo atual para a gente trazer esse nível de corrupção para um patamar muito inferior do que a gente tem hoje, né? E isso certamente tem a ver com o aparelhamento de Estado. Acho que é um pouco dessa linha, né, Cristian? Acho que valia a pena agora, entendido esse conceito, a gente entrar em algumas coisas específicas que são características muito presentes no Estado brasileiro, que infelizmente, ao que parece, tem aumentado ao longo do tempo e faz com que a gente tenha um ambiente tão propício à corrupção. É isso aí, João. Eu acho que, sim, a corrupção no Brasil é endêmica, ela já vem vindo num processo histórico, vem aumentando cada vez mais, e a gente, para pegar o período da democracia, isso aí tem muito a ver com o sistema político que a gente desenhou. Na Constituição de 88 mesmo, deveria ter feito uma Constituição que viabilizasse o Brasil, que fosse mais ágil, mais dinâmico. Pelo contrário, privilegiou uma série de instituições de Estado e um modelo político que é o tal do presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente precisa de apoio no Congresso, então ele faz coalizão muito grande com muitos partidos e a troca que é feita na fisiologia é justamente troca de posições no Estado, são cargos que são distribuídos. Hoje a gente lê no jornal todos os dias quem que vai ficar com qual cargo. Inclusive, nesse período, nós estamos vendo agora como é que o PMDB já está desenhando os seus posicionamentos em 2019, independente do governo Maduro eleger, quais os cargos que nós vamos ocupar. O PMDB já está fazendo isso. O que nós estamos falando exatamente? De um processo de ocupação de espaços num Estado que é muito grande, que tem estatais muito poderosas, onde diretorias são distribuídas, gerências e serviços são distribuídos para os partidos e para amigos e relacionados aos
aumentos públicos, e isso gera uma intermediação de serviços sem precedente, que é onde está a maior parte da corrupção no Brasil. Isso piorou desde 2003, quando o PT chegou. Eu me lembro, inclusive, nas passagens que tive profissionalmente. Uma vez estive na Apex, na Agência de Promoção de Exportações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e estava lá uma pessoa em 2003 que ninguém conhecia, que era nova, que era justamente um indicado do então ministro da Casa Civil, Zé Dirceu. E não era só lá. À medida que você andava pelo governo, o novo governo, você tinha lá uma pessoa do PT, do partido, que estava numa posição alocada ali para começar um aparelhamento que deu nisso que a gente está vivendo hoje. O que aconteceu ontem, por sinal, com esse juiz, esse desembargador plantonista, que tem um perfil, se você ver o histórico de vida dele, é exatamente esse tipo de personagem. Esse aparelhamento que se deu no processo burocrático brasileiro, esse inchamento do Estado com pessoas do partido que desmontam, né, o modelo democrático e assim, a pluralidade, assim, a independência do Estado. A corrupção se estabelece para sempre num ambiente politizado como ficou as instituições públicas brasileiras. Eu acho que por isso quando a gente fala o seguinte, vamos privatizar as empresas públicas, transferir poder de volta para o cidadão, do governo, do Estado para o cidadão. Quando a gente fala que a gente quer fazer um novo pacto federativo para deixar mais autonomia para os estados e municípios, quando a gente quer reduzir a burocracia, a quantidade de licenças que você precisa para fazer alguma coisa, tudo isso significa tirar poder, capacidade, portanto, de vender favores e diminuir o ambiente propício para a corrupção. É isso que a gente tem que atacar. Não será, de novo, natural, como a gente falou na semana passada em relação às mordomias, aos privilégios. Não será normal isso, os políticos atuais quererem fazer isso, porque isso os ajuda, na grande maioria dos casos, a se perpetuar no poder. Mas, assim, o combate à corrupção passa necessariamente por a gente reduzir esse tamanho do Estado e devolver poder para as pessoas e deixar com que essas áreas sejam gerenciadas pela iniciativa privada. Pode haver corrupção lá? Pode, é diferente, porque aí quem paga a conta são os acionistas, são os clientes dessas empresas e não todo o povo brasileiro. Então isso que é a grande diferença, é isso que a gente precisa caminhar. Acho que essa é a linha, né, Christian? E felizmente a Lava Jato explicitou muito esse modelo, esse mecanismo, como é que funciona. Então acho que tem que ficar isso claro e a gente não pode cair nesse discurso, as estatais são estratégicas, essas agências fiscalizadoras precisam ser muito robustas. No fundo, tem grande parte de apadrinhamentos, indicações políticas que fazem com que as coisas não funcionem, mas sejam só um ambiente realmente para se instrumentalizar e centralizar mais poder ainda na mão de alguns. Né? Não é à toa que as campanhas políticas são tão caras. O caso das agências, João, talvez seja o exemplo mais gritante, porque elas foram criadas e são fundamentais justamente para regular e manter a concorrência nos setores da economia. Mas elas mesmas foram deturpadas e transformaram em cabides de emprego. Então as agências são hoje pertencimento de partidos políticos. As diretorias das agências são distribuídas entre os partidos. Então aqueles institutos que deveriam ser neutros para garantir a concorrência, impedir justamente a corrupção, são talvez os mais corruptos do país, porque são diretorias distribuídas por partidos políticos com pessoas que não têm muitas vezes conhecimento técnico para exercer aquela função. Legal, Christian. Bom, só para a gente começar aqui a responder, tem muitas perguntas aqui. Tiago está perguntando o seguinte: Tiago Silva, o que é possível fazer para combater os privilégios da classe política que tanto atrapalham a vida do cidadão? Ô, Tiago, a primeira coisa que a gente está fazendo no Novo é dando exemplo. Então a gente não usa dinheiro público, os 4 vereadores do Novo cortaram 39 assessores e os próximos nossos candidatos assumirão um compromisso, assim como assumiram os vereadores, de corte de verbas de gabinete, corte de assessores, e a gente vai empurrar para mostrar o seguinte: dá para fazer isso com muito menos custo para o cidadão, e aí a gente conta com a pressão da população como um todo. E estando no Congresso, especialmente com uma bancada relevante, vamos começar a mexer nesses privilégios, né, nesses benefícios. Gostaria de saber qual a opinião do Novo e do João sobre a política de subsídios. Política de subsídio nós somos contrários, porque o problema é sempre aquela história: quem paga a conta? E normalmente quem paga a conta desses privilégios é o cidadão mais pobre, ou via aumento do endividamento, via maior carga tributária, ou mesmo via inflação. E o subsídio acaba distorcendo os preços, que é fundamental para o mercado funcionar bem. Então nós somos totalmente contrários à política do subsídio, e o subsídio dá espaço para uma negociação
onde os maiores acabam usando a sua força e a minoria, a maioria silenciosa acaba pagando a conta, né, Cristian? A gente vê muito isso em vários setores. Então, assim, acabar com subsídio, com privilégio é fundamental. O subsídio, João, só para agregar uma coisa, talvez um outro aspecto, talvez mais perverso do subsídio, é que geralmente quem recebe é o amigo do poderoso. Você pede política industrial, por exemplo, como é que se define a política industrial? No Brasil, desde sempre quem recebe é quem é amigo do poder. Geralmente, amigo do poder significa quem financiou aquele governo que está na oposição. Não é uma estratégia de desenvolvimento, com setores estratégicos, como fizeram outros países. É geralmente os amigos do poder que levam. Ou seja, mais um aspecto que nos leva a pensar que o subsídio é pernicioso para qualquer desenvolvimento. Perfeito. O Dailson Charles, Christian, está pedindo para a gente falar um pouco sobre o Pacto Federativo. Quer falar um pouquinho disso? O Pacto Federativo é uma regra constitucional que, para manter a unidade federativa, no Brasil, na Constituição de 88, você tem uma concentração muito grande dos poderes, das decisões em Brasília. É o desenho que se fez do Estado brasileiro, por várias razões históricas. E o Pacto, muitas vezes, para manter a unidade de um país muito grande, de dimensões continentais, mas o fato é que o que a gente acredita é que quanto menos centralização houver, melhor para o país. Quer dizer, a gente aplicar um princípio que já é aplicado em vários países do mundo, nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, que é o princípio da subsidiariedade, ou seja, tudo aquilo que pudesse ser decidido no nível local deve ser decidido no nível local. No Brasil hoje, 70% da arrecadação fiscal vai para o Estado central, ou seja, vai para Brasília, e depois é redistribuído de volta para os estados e municípios. Isso gera outro aspecto que gera muita corrupção, aquele dinheiro que vai, quando volta, se perde no caminho por várias razões, ineficiência, burocracia e corrupção. Então o Pacto Federativo tem que ser redesenhado. É o que a gente pensa, se a gente chegar lá e vai chegar, repensar esse aspecto de descentralização do poder. Ótimo. Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar que são mais ou menos parecidas, da Fernanda e do Jeffrey, perguntando o seguinte: como ser presidente com tantos corruptos na Câmara e no Senado, como implementar um sistema liberal num Congresso tão burocrático e engessado? Isso é uma pergunta que tem sido recorrente, né? Que diz o seguinte: como governar com esse Congresso? E aí eu sempre estou devolvendo isso para as pessoas que fazem essa pergunta, que é o seguinte: nós temos que fazer uma renovação do Congresso que está aí. Então é responsabilidade de cada um colocar gente que tenha minimamente um determinado alinhamento, que a gente sabe que são pessoas sérias, competentes, para começar a fazer essa mudança. E por que isso é importante? Porque isso irá acelerar o processo de mudança. Eu não tenho dúvida que a gente conseguirá fazer mudanças estando lá. Mas se a gente conseguir ter uma bancada mais relevante, de gente mais preparada, que tem essa visão de mundo e que entende que não precisa ter concentração de poder em Brasília, mas que a gente tem que devolver poder para os estados, municípios e principalmente para o cidadão, as mudanças vão ser mais rápidas. Então, assim, é responsabilidade de cada um de nós fazer esse dever de casa, conscientizar o outro, para realmente colocar a gente lá e possa ajudar no processo, né, Christian? Eu acho que a renovação, João, ela vai vir no decorrer do tempo. Vai ser difícil a gente conseguir uma grande renovação em 2018, apesar de todos os esforços. Nós, Partido Novo, somos certamente parte da renovação e ocuparemos um espaço no Congresso, mas ainda assim o Congresso tem se renovado em 48%, 49% de 4 em 4 anos. Isso tem sido a média, quase a metade, né? Esse ano, talvez pela indignação geral, a gente consiga um pouco mais, de 60%, mas tem que pensar que 40% ainda vai ser mais ou menos o Congresso que a gente tem. E aquilo que se renova também não é tão renovação assim, são pessoas que perderam o cargo e voltam, ou famílias, dinastias, geralmente do Norte e Nordeste. Então a gente tem aí um problema a enfrentar. A criminalidade deve conseguir espaço maior, infelizmente, porque tem como financiar campanhas. Então é um desafio grande aí para a renovação, mas é só por aí, com a democracia e com as regras do jogo, que a gente consegue mudar as coisas. Tem uma pergunta aqui sobre qual é a nossa postura sobre alguma possível coligação. Nós não temos nada contra, em essência, fazer uma coligação, mas só faz sentido fazer coligação com quem, na verdade, tem os mesmos princípios, os mesmos valores. E a primeira coisa é a economia do dinheiro público. E aí o que a gente quer dizer é o seguinte: os partidos políticos que usam dinheiro público para financiar suas campanhas estão totalmente, diametralmente opostos àquilo que o Novo acredita. Como, infelizmente, no Brasil hoje, o Novo é o único partido político que não usa o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral, os outros 34 usam, não dá para fazer coligação com quem pensa assim. Então, muito provavelmente, nessas eleições, o Novo não fará coligação com ninguém.
Tem mais uma pergunta aqui, um outro tema, mas acho que tem andado na mídia aí com alguma frequência. Perguntando o seguinte, o Kildare, é verdade que o se eleito vai criar mais 7 vagas no Supremo? De jeito nenhum. O Supremo hoje tem 11 vagas. Eu iria na direção contrária do que outros candidatos estão propondo, que era ter apenas 9 vagas, como aliás é o Supremo dos Estados Unidos. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ter, no meu entendimento, um mandato com tempo determinado, que eu teria a sugestão de que fosse 10 anos, e uma sabatina rigorosa no Senado para todos os membros que estão indo para o Supremo. Não sei se quer acrescentar alguma coisa aí, Christian, nesse tema? Não, acho que é isso mesmo. Tem que ter uma redução. Eu não acho que tem que ter, por exemplo, uma redução da representação no Congresso ou do tamanho do Congresso, porque o Brasil é um país grande o suficiente para ter 513 deputados e 81 senadores. O que a gente tem que trabalhar é na qualidade, né, e no modelo de eleição, aí sim para melhorar a qualidade de representação. No Judiciário, acho que também pouco se fala, se teme em falar, mas é necessária uma reforma de transparência, né? As indicações também tem que ter mais transparência, tem que ser repensar também o tempo que ficam os representantes no Supremo, enfim, tem uma série de coisas que são importantes, o Ministério Público, idem, que mereceriam reforma. Tem uma pergunta aqui sobre a questão do Estado laico. A gente é totalmente a favor, a gente entende que o Estado tem que ser laico, acho que nem discutimos nem achamos que vale a pena se aprofundar nesse tema. Certamente tem que ter uma separação entre Estado e religião, não cabe isso de forma nenhuma, né? Tem uma pergunta aqui, como o do Alexandre, como podemos te ajudar na candidatura, pré-candidatura ainda, né? Qual a forma que a gente considera mais eficiente de convencer as pessoas de que o projeto do Novo tem viabilidade? Eu diria o seguinte, a melhor forma é a realidade. Qual tem sido a realidade do Brasil nos últimos vários anos? A gente não consegue crescer, tem um país que é rico em recursos naturais, a gente trabalha 153 dias para pagar imposto e o Brasil não cresce. A gente não cresce por quê? Pelo modelo de Estado que tem aí, que foi montado em grande essência por boa parte dos políticos que quer se perpetuar no poder. Só alguém de fato novo, com outras ideias, outra filosofia, que fará a mudança disso. Então, assim, o Novo está crescendo muito forte sempre nas mídias sociais, o nível de engajamento das pessoas, hoje comentei no início aqui do nosso bate-papo, quantidade de filiados que continua a crescer. Então é o seguinte, é nosso dever mudar, acho que a oportunidade é única, né, Christian, nesse momento aí. Acho que esse ano, João, é o ano, é a grande oportunidade. Tem uma falência do sistema partidário, do sistema eleitoral, estão aí. A única novidade, a única mudança, aquilo que é novo mesmo, nós somos suspeitos para falar, mas é o Partido Novo. Nosso desafio é justamente esse, pessoas como esse amigo que perguntou, poderem divulgar, porque a gente faz uma divulgação de ponto de vista da concorrência muito mais difícil do que os partidos tradicionais, mas é a grande novidade da política brasileira, pelo nosso estatuto, pelas pessoas que estão se alinhando, pela ideologia, e a gente acredita que vai muito longe ainda, porque a saída para o Brasil é um Estado menor, um dinamismo na economia e gente mais apta a fazer política do que o que a gente tem visto até hoje. Ver aqui mais um tema aqui, o José Vital queria saber assim, sobre reforma política, qual o plano do Partido Novo para esse tema? Vou falar algumas coisas, Cristian, depois assim, primeira coisa, voto facultativo. Segundo, acabar com dinheiro público para partido político e tempos de televisão, horário eleitoral dito gratuito, que não tem nada de gratuidade. Terceiro ponto, flexibilizar, que as pessoas possam se organizar e eventualmente montar partidos políticos. O que a gente quer no fundo? A gente quer dar mais liberdade para as pessoas, e isso vem com o voto facultativo, e permitir que a gente tenha novas opções no cenário político brasileiro para nos representar. O mercado hoje é na direção exatamente contrária, e não dá benefícios nem subsídios para quem quiser se estruturar, porque ele tem que se viabilizar mediante o apoio dos seus filiados e daquelas pessoas que compartilham dos mesmos princípios e valores. E aí, eventualmente, num segundo momento, a gente já falou aqui algumas vezes também da questão do voto distrital misto, que pode ajudar a baratear as eleições, ter um senso maior de representatividade, aproximar o representante do cidadão. Então, acho que essas seriam as questões básicas, né, Christian? Não sei se mais alguma que você... É isso aí, acho que a cláusula de barreira já finalmente foi aprovada, também é importante. Infelizmente, aprovada no momento em que nós estamos crescendo. Então, apesar da dificuldade que apresentou para nós, a gente é a favor, tem uma cláusula de barreira. Não existe um parlamento que funcione com 28, 25, que sejam partidos políticos. Então tem que reduzir o número de representações e de unidades de representantes. Então
Eu acho que essas mudanças têm que vir e nós somos a favor também da cláusula de barreira. O Anderilson está perguntando o seguinte: João, privatizar é uma ideia inteligente, porém, como garantir que a corrupção não será instalada nesse modelo também? Deixa eu ver só se eu entendi. Quer dizer, a empresa, a gente tem um problema que no processo de privatização, fazer com que não haja corrupção aí tem que ser uma coisa mais transparente possível, via leilão, bem aberto, para que não haja esse risco. E qual o risco depois de ter corrupção nesse modelo? Bom, aí a gente terá uma empresa privada, né? E assim, o mais importante do meu entender, a gente tem falado bastante sobre isso, é o seguinte: nós temos que fazer um processo de privatização tal que no dia seguinte haja mais concorrência, haja mais competição. Nós não podemos, por exemplo, pegar o Correio, pegar a Petrobras, que tem monopólio em determinadas áreas de atuação, e transferir esse monopólio para uma entidade privada. A gente não pode pegar os bancos, por exemplo, Banco do Brasil e Caixa, e fazer a venda desses bancos para os outros grandes bancos que já tem no mercado financeiro, porque a gente estaria concentrando ainda mais. Então, o mecanismo tem que ser com o objetivo de criar concorrência, né? Acho que esse é a questão. E se houver corrupção, acho que essa é a grande diferença. Quando há corrupção na empresa privada, não é nem só que a gente não paga a conta, mas uma empresa que tem alto nível de corrupção, ela irá à falência, porque ela não conseguirá lidar no mercado competitivo com a ineficiência da corrupção. No Brasil, o que acontece quando tem ineficiência nas empresas advindas do modelo e quando tem corrupção, como a gente viu agora no caso da Petrobras e outras empresas? Nós é que colocamos o dinheiro vem do nosso bolso, a empresa não quebra. Essa é a grande diferença, né? Você não tem um saneamento e com isso você não combate a corrupção efetivamente. Esse número, João, tem sido... Hoje são 150 estatais brasileiras, um prejuízo anual médio nos últimos anos de 30 bilhões de reais. Quem é que paga esse prejuízo? Os contribuintes, todos nós. Então qual é a vantagem de ter empresas com essa produtividade, com essa performance? Nenhuma, certo? Ou zera, ou ganha. Então, tá aí o número. Estão perguntando aqui sobre a questão da corrupção. A gente já falou aqui recentemente que a nossa ideia é ter no máximo 12 ministérios, né? E aí o Anderson está perguntando, explica para a gente aqui como isso pode minimizar a corrupção e como o executivo pode atuar inicialmente no combate à corrupção. Assim, o que acontece na questão dos ministérios? Primeiro, a ideia de ter um número menor tem dois pontos principais. Redução de custos, são 150 secretarias e uma eficiência maior. Imagina você trabalhar com uma equipe com mais de 30 pessoas ligadas diretamente a você, você não consegue ter produtividade, não consegue ter uma pauta definida, com 12 pessoas é diferente. E um ponto que vem logo na sequência da história da corrupção é que a gente já viu que vários ministérios são criados para atender demandas de partidos políticos. E isso começa, na verdade, no processo eleitoral. As coligações, as alianças já são feitas baseadas em favores que vão ser pagos lá na frente, depois do fim das eleições. Então, todo o sistema já nasce viciado, contaminado. Então, quando a gente fala que só fará coligação com aqueles que têm os mesmos princípios e valores, é para ter certeza que a gente terá autonomia para governar, sem ter que pagar favores a quem, na verdade, acabou viabilizando a sua eleição, porque esses favores serão pagos com o custo sendo transferido para a população, ou através de mais carga tributária, ou através de serviços muito ruins. Então, melhorar a eficiência, colocar gente técnica no processo é fundamental, né, Cristian? Isso aí. Isso aí, João. Turma, eu tenho várias outras perguntas aqui, mas para a gente também manter a nossa produtividade aí, e eficiência, a gente está fechando aí já praticamente os 30 minutos, né? Então a gente vai responder as outras aqui no próprio Facebook. Mais uma vez aqui agradecer a presença de todos vocês, do Christian. Semana que vem a gente fará outro. Se vocês quiserem aproveitar agora nos comentários também para enviar sugestões de temas para o próximo live da próxima semana, seria ótimo, porque a gente vai puxando e mesmo durante a semana podem mandar para a gente ter essa oportunidade de trocando ideia, conversando sobre coisas que estão acontecendo, esclarecendo algumas coisas, nessa caminhada aí para a gente realmente continuar a fazer o Novo crescer, cada vez está sendo mais conhecido. Fica aqui mais uma vez o pedido para vocês para divulgarem, compartilharem, chamarem os amigos para conhecerem o Novo, conhecerem as nossas propostas, a pré-candidatura minha e do Christian, para a gente ir mudando esse Brasil aí. Boca a boca, pessoal. Muito boca a boca. É isso aí, grande abraço a todos aí.